Olá, pessoal. Meu nome é Bruna Colombo, sou médica de família e comunidade no município do Rio de Janeiro. Faço parte do time de preceptoria da residência médica em medicina de família e hoje eu vou convidar vocês para conhecer a nossa casa, a Clínica da Família Helena Berçman Viana, que fica localizada na comunidade do Rio das Pedras, aqui no município do Rio de Janeiro. Vamos hoje tentar passar para vocês como tem sido o nosso enfrentamento, o enfrentamento da APS junto à pandemia de coronavírus. Então eu vou convidar vocês para conhecer a nossa unidade um pouquinho e mostrar o trabalho que a gente tem feito dia a dia no cuidado desses pacientes. É importante falar que nosso fluxo de atendimento ele sofreu algumas mudanças depois desse boom, do surgimento importante dessa pandemia mundial que tem assolado e também o Rio de Janeiro. Nosso fluxo de acolhimento sofreu algumas mudanças por conta de exigências também do Ministério da Saúde, a fim de assegurarmos o máximo possível a segurança dos nossos pacientes. O Covid, o coronavírus, ele tem uma transmissão tipicamente aérea, maciçamente aérea. Então a nossa ideia da mudança do fluxo de acolhimento da nossa unidade foi diminuir o máximo possível a aglomeração aqui, então a aglomeração dos pacientes. Então por isso que houve uma mudança do modo de acolhimento e é isso que eu quero mostrar hoje para vocês. Como que a gente tem feito para minimizar o máximo possível o impacto também com a população, de não deixar de servir, mas servindo com segurança. Então eu vou convidar vocês para conhecer a nossa unidade. Vamos lá? Essa é a que a gente chama de estação 1, é o nosso acolhimento. Aqui é o primeiro contato do nosso usuário, do nosso paciente, com a nossa unidade. A gente fala que é o Posso Ajudar. Aqui o paciente ele é acolhido, identificado, solicitado por comprovante de residência com documento de identificação, a fim de conseguir localizar a equipe, enfim, que é responsável pelo cuidado desse paciente. Perguntamos o que poderíamos ajudar. Então, é feita uma primeira escuta, uma escuta focal desse paciente, para saber para onde direcioná-lo de maneira segura e rápida, a fim de cumprir com a sua necessidade. Aqui temos uma tenda de espera, onde os pacientes que estão aguardando os seus essa primeira tenda de espera, onde os pacientes podem aguardar algum familiar seu que está passando por atendimento. Então o atendimento está feito, o acompanhamento está sendo restrito, o acompanhante aguarda aqui fora, enquanto o paciente é atendido lá dentro. Outro paciente por acaso veio numa receita, aguarda também aqui, enquanto a gente consegue fazer a renovação rápida e trazer a receitinha para ele e ele aguarda aqui fora. Um outro ponto bacana é tentar dinamizar a imunização. A gente não pode esquecer que, por mais que seja um momento de pandemia, a gente está passando por um período de imunização de influenza. Então, a Academia Carioca, que já é uma estação típica que faz parte classicamente da atenção primária, foi instalado um ponto de imunização, então um ponto só de vacinação. Ficam alguns tipos de vacinas, a fim também de dinamizar o acesso desse paciente na nossa unidade. Após a primeira escuta, o paciente precisa de imunização, rapidamente já é direcionado para cá, para ser feita a imunização necessária. Pessoal, as setas verdes e o paciente que é triado como não sintomático. Então, todos os pacientes não sintomáticos seguem para cá, direcionados ao guichê. No guichê, recepcionado por algum agente comunitário que já direciona esse paciente para atendimento médico ou de enfermagem, dependendo do caso. Agora, vamos mostrar onde são direcionados os pacientes que são sintomáticos, que são guiados pelas setas vermelhas. Você chegou a pensar, né? Que aí a gente recolhe
aqui a gente direciona os pacientes que eles estão com sintomas de coronavírus, né? Estão classificados como pacientes sintomáticos respiratórios. São acolhidos pelo time de enfermagem, médico, técnico de enfermagem, agente comunitário, feito uma primeira avaliação, uma coleta, né, uma escutativa da queixa desse paciente, feito a coleta dos sinais vitais. Se houver algum sinal de gravidade que necessita uma avaliação profunda, ou seja, uma avaliação mais específica, um exame físico, ele é direcionado para as estações 3 e 4, que eu vou mostrar para vocês agora. Daqui, o paciente ele é direcionado a um consultório, onde é feita a avaliação médica, devidamente examinado, uma nova coleta, né, uma coleta mais completa da sua história. Se houver necessidade, ou seja, se houver algum critério de gravidade nesse paciente, ele é direcionado ao que a gente chama de estação 4. Na estação 4, ele tem todo o suporte ventilatório necessário, se houver necessidade de hidratação, se houver necessidade de fazer puff para broncoespasmos, tudo é feito nesse suporte, dados os primeiros cuidados a esse paciente até ele ser removido de ambulância via vaga zero para uma unidade especial. A partir desse ponto, somente o profissional que está com todo o equipamento de segurança pode acessar. Como eu não estou com o meu EPI, eu vou deixar vocês seguindo o caminho e logo a gente conversa mais um pouquinho. Reservado para pacientes sintomáticos do coronavírus. Houve uma preocupação muito grande de manter essa parte da unidade reservada a esses pacientes, com devido isolamento, qual a gente pudesse oferecer a maior segurança possível a toda a população, né? Agora eu vou convidar vocês para seguir, vou apresentar um cantinho da unidade, que é onde ficam os pacientes que não são sintomáticos, que necessitam de um atendimento breve, ou pegar medicação, ou resolver alguma questão burocrática na unidade, também da maneira mais segura possível. Então, aqui vocês puderam conhecer um pouquinho de onde ficam os pacientes que estão aguardando atendimento, aqui para o setor de não sintomáticos. Para finalizar, vou convidar vocês para uma conversa com a nossa colega, a doutora Paula, médica de família, egressa do programa também, do programa de residência do município, para dividir um pouquinho com a gente a experiência dela, enfim, nesse dia a dia de enfrentamento de pandemia. Então,
estamos entrando no 4º mês, né, de enfrentamento de pandemia no nosso país, enfim, aqui no Rio de Janeiro. Vamos dividir um pouquinho de experiência, vamos contar então para o pessoal como é que tem sido a tua experiência como médica de família e comunidade no enfrentamento da pandemia. Então, Bruninha, na verdade, quando começou o atendimento ao Covid aqui na unidade, em todo o Rio de Janeiro, né, acredito, eu acho que todo mundo tinha uma incerteza e um anseio mesmo nesse tipo de atendimento, porque é uma doença até então desconhecida. A gente não sabia muito como é que seria essa abordagem ao paciente e como seria o prognóstico dessa doença e a evolução dela aqui dentro da nossa cidade, dentro do nosso país. Quando começou o paciente sintomas respiratórios chegar na unidade, até então a gente viu um fluxo pequeno de pessoas que depois de um certo tempo, um mês depois, começou a crescer muito, né? Isso acabou assustando a gente, porque na PS a gente não está acostumado a chegar a esses pacientes tão graves. E a gente acabou tendo esses pacientes no nosso atendimento diário. E ainda bem que a gente conseguiu algumas parcerias no meio do caminho, a gente conseguiu ter treinamento para paciente grave, curso de intubação oferecido pela UFRJ. Então isso acabou dando mais respaldo e mais segurança no atendimento desses pacientes. E acho que acaba deixando a gente muito angustiado, porque eram pacientes que a gente conhecia, né? Que estavam na nossa realidade, que a gente já estava envolvido com toda a família. Então, vi esses pacientes que a gente já tem um vínculo, até a nossa unidade, com quadro de dispneia, com febre, e sendo levado de ambulância, acabava partindo o nosso coração. E até também na questão da gente esperar uma notícia. Então, eu acho que isso foi o mais difícil assim, para a gente nesse momento todo, a questão de ver o nosso paciente doente, né? E às vezes não teve um desfecho muito bom. Isso também é muito, muito triste. A gente tem que lembrar que, como a gente está na PS, não podemos abandonar os outros pacientes. A gente não pode simplesmente fechar a porta da unidade e só atender pacientes com sintoma respiratório. A gente continua dando atenção ao resto da população, porque eles também precisam da gente. Então, é lembrar que a gente não parou em nenhum momento de atender nossas gestantes, as nossas crianças, nossos pacientes com algum tipo de doença crônica. Sempre que eles quiseram vir à unidade, a gente estava de portas abertas para ele. Então, assim, é entender que a gente está aqui para o paciente precisar. Então, eu acho que a gente tem que só agradecer pela equipe estruturada que a gente tem. E graças a isso a gente conseguiu e está conseguindo atender tudo que a nossa população do Rio das Pedras está precisando nesse momento. Uma coisa boa que eu acho que dá pra gente levar de tudo isso é o fato da gente estar com uma equipe mais fortalecida, sabe? Quando a gente começou isso, às vezes a gente ficava muito dentro da nossa própria equipe da ESP, né? E agora, nesse momento, a gente teve a oportunidade de trabalhar com diferentes profissionais dentro das estações de atendimento ao Covid, o que fortaleceu o nosso laço de amizade mesmo e deixou a equipe da Helena mais forte. Eu acho que isso é um ganho que a pandemia deixou pra gente. Ótimo. Bom, depois eu falo da Paula, médica de família também. Estamos aqui com a nossa RT médica da unidade, da Helena Bessman, médica de família, que veio também compartilhar um pouquinho com a gente como tem sido para ela, né? Essa experiência de enfrentamento, de suporte aos pacientes, né? Nesse período tão importante e tão intenso de coronavírus, né? Conta pra gente um pouquinho. No início foi bem difícil. Primeiro, o fato, né, da gente também, nós somos profissionais de saúde, mas também como pessoa, de entender e passar pelo medo, né, de também se contaminar, de contaminar a família, de contaminar os colegas. Então, o primeiro medo, assim, como fazer um fluxo na atenção primária que nós pudéssemos, de forma, diminuir esse impacto. Então, nós tivemos a ajuda, lógico, seguimos o protocolo do Ministério da Saúde e da Prefeitura, e com isso nós fizemos o fluxo da unidade, né? Então, foi importante esse fluxo para a gente poder diminuir o impacto na clínica, diminuir a nossa infecção, que a gente fala, tentar infecção cruzada. Então, isso foi importante, o fluxo, para nos dar nos nortear de como trabalhar em meio a isso. Foi bem difícil, porque na atenção primária nós estamos acostumados e somos, né, a porta de entrada,
mas a gente também, com isso nós aprendemos que nós, além de médicos de família, de estarmos atendendo, o fato de sermos educadores também. Então, a questão de redução de dano. A gente entende e sofre com o nosso paciente que às vezes não veio aqui, mas sendo um hipertenso controlado, um diabético controlado, a gente entende que era melhor ele ficar em casa também. Então, esse fato da gente conseguir orientá-lo e sermos educadores também foi muito importante, né, para a gente. Então foram vários os desafios, eu acho que um do primeiro foi esse, o outro a questão do fluxo, mas nós conseguimos, de fato, diminuir um pouco esse impacto, lógico, sempre deixando, né, as pessoas vir até nós, mas também educarmos de forma do que era importante agora nesse momento para a comunidade, né? Outra coisa que eu acho que foi muito importante para a gente, como médicos de famílias, estarmos perto, da gente entender o que o ambiente, o que as pessoas estão passando por fora, o que ele traz de sofrimento para ele. Então, não só uma hipertensão ou uma diabetes, mas também uma senhora que sempre vinha aqui, que mora sozinha, e num grupo de artesanato, por exemplo, que a gente tem. O que ela estava sofrendo. Então, o que o ambiente, o que um desempregado ficou, um paciente desempregado ficou, o que ele está sofrendo. Então, assim, esse processo de adoecimento também, que a gente sempre presta atenção. Como o Caio mesmo fala, né, eu aprendi com ele fala que o médico de família tem que estar onde a comunidade está. Então, hoje não tem como a gente não estar inserido aqui. Foi um período, está sendo um período difícil, né, de aprendizado, mas que nós entendemos que nós podemos abraçar os nossos pacientes de outra forma, né? Quando a gente observa ele, quando a gente escuta ele, quando nós podemos identificá-lo e dar uma cesta básica, um outro cuidado. Então, esse sorriso tem nos substituído como um abraço. Então, tem sido uma experiência diferente. O medo continua, mas muito importante para o nosso crescimento e aprendizado enquanto estratégia também, que nós podemos acessar e alcançar o nosso paciente de outra forma também. Sim. Acho legal essa questão, essa fala que você trouxe do medo. Uma coisa que a gente tem sentido muito é o aumento grande no número de casos de ansiedade, de pacientes que vêm procurando um suporte psicológico. Então, legal isso, né? Porque eu acho que nós, como atenção primária, nós como APS, legal essa fala sua sobre o médico de família estar onde a comunidade está, onde a comunidade precisa. É isso também, a questão de a gente conseguir dar um suporte emocional, psicológico, no pânico, no medo. Isso eu acho que dá mais força ainda para a gente continuar fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Porque às vezes eu acho que a gente se pergunta, se questiona se a gente está suprindo as expectativas do nosso trabalho, frente à nossa comunidade. E aí vem a resposta, que eu acho que o ponto que é importante a gente estar junto, independente da situação, né? Sim, muito importante. Importante esse nosso papel aqui, entender como médico de família, nós podemos atendê-los de várias formas, né? Suprir dessa necessidade, às vezes não só do remédio, não só da consulta, mas eu além do paciente. Uma então, escuta, né? Isso. Aqueles 5 minutinhos que a gente doa são tão fundamentais, né? Então a escuta também nesse momento tem sido muito importante, né? Sim. Agora, você acha, Pri, que até quando que a gente vai conseguir, que a gente vai precisar, na realidade, atuar nesse modelo de fluxo? Até quando vai essa alteração do atendimento da unidade? É uma pergunta muito difícil, a gente ainda não tem resposta. Isso ainda nos traz incerteza, nos deixa angustiados, mas a gente tem que seguir e continuar com as orientações do Ministério da Saúde, da Prefeitura. Então, até quando nós não sabemos, mas a gente espera que isso passe logo. Que seja o mais breve possível. O mais breve possível, para a gente poder estar retomando o que a gente acha de normal, mas que na verdade um novo normal que a gente vai ter aí pela frente. Com certeza. Queria te agradecer por você ceder esse minutinho tão precioso seu aqui com a gente. Obrigado pelo tempo cedido e pela parceria. Que é bom a gente poder contar uns com os outros. Ótimo.